Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam muito bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje nós vamos falar sobre o 10º episódio da segunda temporada, Sanctuary. Infelizmente a gente vem aqui numa sequência de episódios não tão empolgantes. A gente teve o Necessary Evil, mas depois, infelizmente, a qualidade foi caindo um pouco no episódio passado. E esse eu acho, de novo, que é um episódio fraco, tem alguns problemas assim que são meio que imperdoáveis, e infelizmente, porque acho que ele tem diversas coisas interessantes. Mas vamos ver o que os meus colegas de podcast acham disso. E aqui hoje estão Luiz Castanheira. Alô, pessoal, bom estar aqui de volta. Alexandre Bortolucci. Olá a todos, um prazer estar aqui com vocês novamente. E Fernando Odo Rodrigues. Só digo que ninguém pode correr no promenade. Nem ficar deixando cair pedacinhos das suas peles pelas cadeiras e mesas do Quark, por favor. Não, Aliás, aí eu já gosto. Aí eu já gosto, entendeu? Porque se o Quark tá tendo problema, o Odo tá feliz. Exatamente. E aquele sorrisinho dele diz tudo, né? Mas alguém aí falou a hora que o Quark fala que tinha pedacinhos deles, escamas dos Strians por todo lugar. É esquisito mesmo, né? Eu só pensei em caspa. Eu só pensei então. em estar com alguém com caspa. Mas tudo bem, vamos lá. Eu acho que o episódio começa muito bem, da mesma forma que o Second Sight, que teve a cena do Sisko com o Jake. Nesse, eu acho que começa de uma forma bem interessante e traz um lado da Kira, do dia a dia dela, que a gente não tinha visto até então, dela se envolvendo ativamente nas questões de Bajor, tentando fazer o máximo o que ela pode, ainda que estando na estação, longe do planeta, mas ela tá tentando acertar as coisas, conversando com os ministros, ela tenta trazer músicos para poder divulgar a música bajoriana, para que volte a ter vida, cultura, mas sem muito sucesso. Mas assim, o que eu acho interessante é ela tentar, ela fazer isso. You wanted to see me, Commander? Actually, what I'd like to see is next month's duty roster. You'll have it on your desk first thing in the morning. That's what you said yesterday. I know. I just spent the whole day yesterday Talking to Minister Roseanne about irrigating the Trilar Peninsula. How did you know? It's hard to keep a secret in ops, especially when you've been shouting at a monitor for the last 2 days. Thought I kept it down to an angry whisper. Let's just say that your voice carries. Every time I talk to one of the ministers, I promise myself I'm not going to lose control. But then they give me some stupid bureaucratic excuse for why something isn't getting done, and I get so frustrated. Oh, Commander, I am way beyond frustrated. Bajor is in trouble. I just want to help. I can understand that, and I sympathize. As far as I'm concerned, you can shout at the provisional government all you want to, as long as it doesn't interfere with your duties here on the station. E, por outro lado, acho legal esse lado do Sisko, que ele entende que ela tá passando por isso, que é importante ela fazer isso, mas ele precisa que ela também não deixe de fazer as atribuições dela. Mas aí depois chega uma nova raça pelo buraco de minhoca e as coisas meio que desandam logo assim no início. Logo no início não, eu acho que no início até nem é tão ruim, mas vamos lá. Fer, diz aí sim as suas primeiras impressões que você teve do episódio, dá uma pincelada aí sobre Sanctuary. Deixa eu começar pegando a batata onde você deixou. Eu acho interessante o começo também da Kira com o Sisko. A Kira, vamos lá, era uma freedom fighter e agora ela tá numa rotina, ela tem uma responsabilidades que ela ainda está
está aprendendo, vamos lá, a equilibrar as coisas. E essa conversa dela com o Sisko no começo, eu acho muito boa, eu acho um excelente desenvolvimento de personagem. A questão do músico, eu acho meio jogada, porque se o cara é tão bom assim, ele tá na estação. Não me faz muito sentido. Me parece que ele não quer, ele só quer voltar se ele puder tocar naquele local que foi destruído, ele quer reconstruir. E enquanto isso, eu vou ficar aqui na estação. Essa parte, assim, pra mim não agrega em absolutamente nada no episódio. No máximo, pra mostrar, olha, aqui ele está cuidando de bajorianos. Aí chega um pessoal cheio de caspa lá, esquirianos, acho que foi isso que o Ali disse. E aí tem uma coisa que eu achei muito legal nesse episódio. Não quer dizer que salva o episódio, tá, gente? Calma. Eles chegam, eu tava revendo o episódio, fazia um tempo que eu não revia, e eu só fiquei esperando, lá vai chegar mais alguém do quadrante Gama e todo mundo vai conversar normalmente. Não, teve um problema com o tradutor universal não tinha a base de dados necessária, levou um tempo para conseguir ter uma comunicação. É o ponto melhor do episódio, na minha opinião, que é mostrar isso. Ó, a galera tá chegando do quadrante Gama, não quer dizer que todo mundo fala inglês, tá? Então eu achei interessante deles terem dado o tempo necessário para isso acontecer. Agora, tirando isso, eu acho que é um episódio cheio de boas intenções para falar sobre uma sociedade matriarcal, tá? Que é uma coisa interessante da gente ver. De falar sobre refugiados e relocação de povos. Então as intenções são boas, mas a execução, seja de roteiro, seja de direção e tudo mais, deixou muito a desejar. Eu quase digo que é um episódio bastante machista. Eles erraram a mão pra caramba nessa parte. Você tem toda a razão em dizer que tem várias coisas que podiam ser interessantes, mas a execução falhou miseravelmente. E esse negócio do tradutor não funcionar, eu achei muito engraçada a cena da Kira, que daí ela começa a falar mais devagar, e que é uma coisa que acontece, parece esquisito quando você vê no início, mas assim, quando você pega pessoas que não conhecem uma língua direito, as outras pessoas têm a tendência a achar que se elas falarem devagar, a pessoa vai entender. E eu já vi muito disso, e é muito engraçado. A pessoa fala pausado, e não adianta nada, porque nesse caso ali, os screens não estavam entendendo absolutamente nada do que a Kira estava falando. Então eu achei bem legal isso daí também. Ale, e você? Quais foram as suas impressões iniciais do episódio? Eu tendo a concordar com o Fernando em bastante coisa. Eu acho que o episódio em si tem algumas ideias e temas interessantes, mas eles não foram concatenados aí apropriadamente. Na verdade, houve um desperdício aí. Esse episódio, acho que faltou amarrar, né, as ideias e o ritmo de uma forma interessante, né? Acho que faltou um pouco de escrita, um pouco de atuação, um pouco de direção. A gente tem aí alguns temas interessantes. Tem o tema aí, obviamente, da sociedade matriarcal, que não é exatamente uma coisa inédita em Jornada. A gente já viu um episódio da Nova Geração que isso fica um pouco mais caracterizado, pelo que eu me lembro, obviamente. Eu achei interessante, inicialmente, o problema com o tradutor universal, mas eu acho que eles passaram um pouquinho do ponto. Achei que começou a ficar um pouco exagerado e depois você acaba percebendo que aquela encheção de linguiça que tem ali, deles tentando aprender o idioma, na verdade, é um setup para o final do primeiro ato. Depois o escritor do episódio, né, o Frederick Rappaport, ele confessou que, de fato, a encheção de linguiça foi para ocupar tempo do episódio, para que eles pudessem empurrar as revelações até o final do primeiro ato. Que tem lá um lance lá do comercial, né? Acaba o primeiro ato e ia pro comercial. Quando existia ainda exibição nas TVs abertas ou mesmo TV a cabo lá nos anos 90. O que hoje a gente não passa por causa do streaming, não tem propaganda mais. Então a forma como os episódios eram estruturados, precisava-se, né? Que tivesse um setupzinho ali pro final do primeiro ato. Então eles empurraram as intenções, vamos dizer assim, dos alienígenas ali, enfim, até o final do primeiro ato para que causasse alguma surpresa, vamos dizer assim. Que, na minha opinião, ficou um pouco cansativo, acabou ficando um filler ali, ficou ruim, infelizmente a execução não foi das melhores. A gente tem algumas coisas interessantes sobre os alienígenas, né, os iscrianos. A parte da pele, como vocês já comentaram aí, foi feita assim, de uma forma realmente proposital para criar aquela aversão na audiência. O interessante é que o Ira Behr, ele diz que a referência que ele
teve foi um antigo comercial de TV que falava sobre psoríase. De uma forma instintiva, incomodava as pessoas que olhavam para as feridas. Então, assim, falando por mim, tá? Dando um depoimento pessoal. Eu tenho, né, psoríase, né? Tenho outros problemas de pele também. Vitiligo, que são... As pessoas que sofrem desse tipo de doença de pele, normalmente sofrem algum grau de preconceito. Eu nunca sofri porque o meu é muito leve, enfim, né? Eu não sou exatamente um sujeito bronzeado, então as minhas manchas não aparecem. Mas eu pesquiso muito sobre o assunto, então, assim, de certa forma, uma raça alienígena aparecer na estação com aquele visual, né, eu acho que é um negócio, assim, interessante para a Jornada nas Estrelas, que, de certa forma, o espanto inicial, vamos dizer assim, a caracterização inicial dos alienígenas parecerem daquela forma pouco estética, vamos dizer assim, e de ser proposital causar aversão a eles, apesar de você ver inicialmente que talvez eles não fossem uma raça perigosa nem nada, eu acho interessante, né? É como se fosse uma analogia para a nossa sociedade, de uma forma, uma crítica velada. O interessante da maquiagem é que foi feito com farelo de pedra pómez, com látex líquido. O Michael Asimov fez dessa forma a maquiagem. De fato, é meio chocante ali, né? Pelo menos de forma geral, para a audiência, acho que é meio chocante. Causa uma certa aversão, de fato. Eu acho que a gente tem outros temas interessantes, né? A questão que o Fernando já colocou, de questões migratórias aí, que a gente pode comentar um pouco mais para frente. Mas eu acho que, de fato, o episódio deixa a desejar, como eu já disse, né? Tanto em escrita, quanto em atuação, quanto em direção. Acho que faltou amarrar esse pacote para nos apresentar alguma coisa realmente, uma boa hora, né, de entretenimento. E, infelizmente, não é isso que a gente tem aqui. A gente vai conversar mais sobre isso. Vou passar a palavra aí pro Luiz. Eu acho que o episódio começa de maneira promissora. Poderia falar um pouco sobre o dia a dia da Kira, poderia falar um pouco sobre a situação de Bajor no momento, em termos de infraestrutura, em termos de emprego, trabalho, alimentação. Poderia tomar como base isso. O músico ali poderia servir talvez um deslevo sobre a base artística de Bajor, passado, presente, talvez futuro. Então eu achei promissor, eu gosto dele tocar algo próximo ao tema da série dentro da diegese do episódio. Eu acho legal, sempre gostei disso. Mas, infelizmente, eu acho que isso é deixado de lado. Acho que seria um episódio mais controlado, mais sedado, mais pé no chão, para um episódio que tenta falar de refugiados, em algum sentido. A maquiagem é uma das poucas coisas que eu acho acertada, né? No fundo é um atalho. É você vender aquele desconforto, aquele sentimento de um monte de gente chegando no seu país. O que você sente por eles, em princípio? É algo que aquela pele escamando parece resumir bem. Então, os poucos acertos. Eu acho que tinha pouco material. Eu acho que em diversos momentos você vê que foram acrescentadas coisas para dar a minutagem do episódio. A coisa do tradutor, eu acredito que caia nisso. Eu não vejo como uma variedade. Está muito mais para dar a minutagem do episódio. Aí ele entra num clima que não funciona bem com a coisa dos refugiados, que é quase uma batida de sitcom. Por um bom tempo ele tem uma batida de sitcom que é incômoda, que é chata, que é pouco interessante visualmente. As atuações dos convidados é estranha. Às vezes faz uma espécie de pantomima. Eu não sei quem encomendou aquilo. É muito estranha aquela pantomima. Eles olhando, né, a linguagem corporal, principalmente dos homens, muito estranha, muito não pedida. Tem cenas muito ruins. O Nog inventa o barbantinho cheiroso Trekker. É um negócio muito ruim. Aí o outro, não, ninguém corre no promenade. Eles caem no pau ali. O Nog começa a gemer. É tudo um negócio muito bizarro e não queria ter revisto esse troço. A parte de Katana Sebejor, né, é meio jogado, não teve aquele cuidado de tentar fazer uma amarração, digamos, épica ou mitológica disso, ou seja, ideias foram raridade no episódio. Eu acho que a gente pode, ideias para fazer a dramaturgia, acho que a gente pode ficar falando aqui, temas que tentaram ser atacados, a gente pode ficar falando várias horas sobre os temas que talvez
pudessem ser melhor atacados no episódio, mas o episódio não ajudou muito em atacar esses temas que a gente pode falar a respeito. O final também não é conquistado, tá mais ali para dar um desfecho que eu acho que não é conquistado de modo algum, para existir ali de alguma maneira, mas não te pega de jeito nenhum, porque não funciona em termos da integralidade do episódio, e foi mais um daqueles bem puxado de rever aí após tanto tempo. Não foi legal, não. Na linha do que o Castanha tá falando, eu acho interessante que 1 minuto antes eles estão falando que vai chegar muita gente e a maioria das pessoas vai ter que ficar nas suas naves. E daí a pouco a gente corta para um promenade lotado. Eu não entendi qual o controle que eles fizeram das pessoas que estavam chegando, porque a impressão que tem é que todo mundo que chega desembarca na estação e fica andando. O Quark, por exemplo, o Quark reclama, né? Eles não consomem nada, eles não compram nada. Imagino que não comprem nada mesmo, porque não tem dinheiro. Mas se eles não compram nada, eles podem ficar no bar do Quark ali, ocupando espaço? É o tipo de coisa assim que a apresentação do episódio, o roteiro e tudo mais, peca muito. Porque se eu for num restaurante, sentar numa mesa, eu não sou imigrante, não sou nada, e só ficar vendo o músico tocar, no mínimo eu tenho que pagar pelo couvert. E ali parece assim do tipo, ó, engole aí, Quark, engole aí. É o oba-oba do nós temos uma nova raça vindo do quadrante gama, que legal, vamos festejá-los. E aí tá todo mundo feliz. Isso é uma coisa que peca um pouco também, porque a gente só vê o único reclamando é o Quark e o Nog enchendo o saco dos moleques. A gente não vê a reação de outros se incomodando com eles. Tem um problema sério de direção aí. Quando tem o confronto do Quark com os garotos lá dos Kryans, eles estão no andar de cima do promenade. Sim. E o Quark está no bar e ele está olhando na horizontal o que está acontecendo e daí a pouco ele está lá em cima ajudando. Sim. Isso é um problema sério de direção e continuidade. Mas eu acho assim, se a gente pegar a história, é do Gabe Essoy e da Kelly Miles, que são marido e mulher, e eles não fizeram nenhuma outra coisa anterior nem depois para Star Trek. Então você vê que assim, é aquela coisa dos 26 episódios na temporada que vier a gente tá pegando. E o roteiro é do Frederick Rappaport, que escreveu somente um roteiro até então, que foi o Move Along Home. Então fica meio difícil essa combinação, assim. Excelente credencial. É uma credencial, assim, fantástica. Com um currículo desses, o currículo desses abre portas, Mariana. Abre portas para o inferno, vai dar. Ou seja, infelizmente não ajuda muito, porque você vê que a pessoa não tem uma conexão com Jornada nas Estrelas, não tem uma conexão com Deep Space Nine, e aí acaba caindo naquela gama de roteiros genéricos que não combinam com Deep Space Nine. Ô Mari, nesse ponto aí, só para fazer uma pequena correção, o Frederick Rappaport tem conexão, sim, com Jornada. Na verdade, com Aira. Ele era amigo pessoal do Aira e Steven Behr. Na verdade, por isso que ele conseguiu aí fazer esses 2 roteiros. Só que aí alguém deve ter dito, o Aira, pô, esse seu amigo aí não dá não, hein? O cara é muito ruim, hein? Aí o Aira falou, amigão, vamos manter a amizade aí, entendeu? Amigos, negócio à parte. Ele que conhecia o James Darren, alguma coisa assim, que daí ele que encontrou junto com o Aira, o James Darren, e aí eles acabou convidando. Mais ou menos. Na verdade, a história oficial é que Frederick Rappaport estava na reunião em que o James Darren, né, que na verdade vai, lá na 6ª temporada e na 7ª vai fazer o personagem Vic Fontaine, né, um personagem de holodeck, é um holograma, um cantor, né, lá da Las Vegas dos anos 50. Ele estava na reunião que o Aira conheceu o James Darren. Estava o Aira e mais 8 ou 9 pessoas, como relatou o James Darren, e uma dessas pessoas era o Frederick Rappaport, entendeu? E ele foi um dos caras que meio que ajudou a convencer o Aira a colocar o James Darren como Vic Fontaine, entendeu? Que eles gostaram inicialmente, tal, acharam o James Darren bom. Dizem que foi o Frederick Rappaport que ajudou a influenciar, mas assim, eles não se conheciam antes, entendeu? Eles se conheceram lá no teste, na audição, que o James Darren não queria, ele não queria, na verdade, fazer o papel do Vic Fontaine. Só da 3ª vez que o agente dele convenceu ele a ler o script, aí sim ele aceitou fazer a audição, entendeu? Olha, eu posso estar tremendamente enganado aqui. Eu tô puxando de memória. Mas a escalação do James Darren não foi um daqueles happy accidents, tipo
o que levou ao Trials and Tribulations? Não foi uma coisa do tipo, eles foram almoçar num restaurante e aí tinha o agente do James Darren lá, alguma coisa assim? Eu já não lembro. Não sei se o Castanha lembra. Eu preciso rever o Companion. Mas eu tenho quase certeza, e de novo, eu posso estar tremendamente enganado. Mas tenho quase certeza que o James Darren, como o Vic Fontaine, foi um happy accident. Eu acho que eles estavam pensando em alguém e o James Darren estava no... Acho que era o próprio James Darren, estava no restaurante. Só que alguém estava junto com o Iron ia falar com o James Darren. Aí o cara falou, não, você tem que falar com o cara do pessoal daqui para falar com a gente dele, você não pode ir lá falar. Aí teve a reunião, acho que é isso. Na verdade, assim, pelo que eu li, né? Que o Trials Tribulations teve com aquele cara que fazia o Klingon. Isso, o Klingon da série clássica. Foi mais ou menos um negócio desse, um negócio meio... Isso. Que eles estavam no restaurante discutindo o episódio, pensando nesse personagem, o ator tava lá. Pro Vic Fontaine, se eu não me engano, eles chegaram a pensar no Frank Sinatra Jr. Por algum tempo. Isso eu não sei o quanto tempo. Queria falar que vocês falaram que eles não tinham com que comprar nada, entendeu? É estranho eles serem aceitos na estação e ter aquela cena do cara lá comendo o resto na lanchonete. Ou seja, quando eles chegaram na estação, tinha que ter tido algum tipo de montagem mostrando a parte de remédios, eles sendo alimentados, sendo, sei lá, recebendo algum tipo de roupa, não sei. Acho que é meio óbvio, porque é uma falha muito grande eles entrarem como se eles fossem visitantes. Eles não são visitantes. Eles viram o replicador funcionando segundos antes do tradutor universal começar a funcionar. Sei lá. Mas aí também tem uma questão. Eles eram um povo escravo que tinha sido subjugado pelos Jogorangs, ou sei lá qual que é o nome dessa outra raça, e eu acho que eles sobreviviam da maneira que eles podiam. Não! Então talvez o menino vendo ali a comida ali e tal, era uma coisa meio assim, entendeu? Pra quem não tem nada, você vê uma coisa na mesa, é meio difícil, assim, o cara tá com fome, ele vai ali, ele ainda não conseguiu acostumar que ele pode ir no Replimate e pegar a comida que ele quiser, entendeu? Então eu até acho que isso é ok, não é? Mas não deveria ter sido deixado à toa isso não, deveria ter sido uma medida. Todo mundo pra enfermaria, ou alguma medida disso, e todo mundo comendo, tendo um cartão lá pra usar, um cartão, não sei se depende de cartão, pra usar o Replimate. Teria que ter isso, gente. Você vai soltar um monte de refugiado na estação sem suporte nenhum, sem conselheiro, sem nada. É uma zona, é zoneado demais, gente. E o Cisco sorrindo e feliz. É zoneado demais. Mari, não tem como. Eu pensei agora no bate-cartão do Batman e Robin. Bate-cartão. E tem a segunda parte disso, a gente chega lá também. Mas essa parte, até em termos de direção, tem uma montagem, sei lá, dando remédio. Entendeu? Os caras eles chegaram por nave não tem biofiltro. Que condições de higiene que eles estavam com aquela pele ali e tal. Sei lá, gente. É um negócio meio mas é tudo errado. Entendeu? Sabe? É meio mambembe. Isso que eu acho ruim, né, gente? Sabe o que eu fiquei pensando no episódio? Porque se eu não pensar dessa forma, é um episódio extremamente machista, que vai mostrar que é uma sociedade matriarcal. E aí o que a gente vê é aquela pessoa que tomou uma decisão e todo mundo tem que seguir aquela decisão. É o que eu considero uma coisa bem misógina para ser mostrado no episódio. Eu comecei a pensar de outra forma. Eles eram fazendeiros no planeta deles e provavelmente o que eles produziam, 99% ia para os dominantes lá e tal. E eles não sabem nada de política, de relação com outras pessoas diferentes. Eu comecei a interpretar eles como crianças. Desde a líder, que agora me fugiu o nome, até o moleque roubando comida do Promenade. Eu comecei a pensar neles como crianças. Crianças no sentido de eles não têm essa maturidade de relacionamento. É por isso que quando a Kira vai no quarto da Hanik falar com ela, Hanik, né, Mari? Isso. A Hanik fala, eu
pensei que você era minha amiga. É uma coisa tão infantil de se falar. Então eu comecei a pensar sobre essa ótica no episódio. Não sei se vocês vão concordar comigo. A Mari, que é a única integrante feminina aqui, é a que mais tem que falar a respeito. Com certeza, assim, até esse momento eu não tinha pensado por esse lado de ser uma coisa mais, assim, infantil no sentido de que realmente eles não têm maturidade nenhuma. Faz um pouco de sentido. Eu acho que é interessante pensar dessa forma. Essa cena que você falou da Kira, assim, a Haneke achava que, não, nós somos amigos, então você tem que me apoiar 100%. E ser amigo não é exatamente isso. O amigo é aquele que vai te falar a verdade, que vai ser verdadeiro com você. Não é aquele que vai fazer tudo o que você quer e dizer, não, você é muito bonita, você é muito legal, você é muito isso, você é muito aquilo. Perfeito. The thing I don't understand is why you pretended to be my friend. I wasn't pretending. So you are my friend until I need you. I know it's hard for you to see right now, but I am trying to help. I think I've had quite enough of your help. You gotta believe me, Commander Sisko has found you a wonderful home. You betrayed me, Kira. No, I didn't. I honestly believe the provisional government made the right decision, both for Bajor and the Skreans. If that's true, we have nothing more to discuss. I was hoping we could still be friends. So in other words, you came here looking for forgiveness. Well, I don't forgive you. A Kira estava sendo verdadeira. Olha, a gente pode ser amigo, a gente pode ter uma relação, mas eu penso dessa forma. Mas isso não impede que a gente continue tendo uma relação, construindo uma amizade. Então, realmente, esse lado de pensar que eles não têm um jogo de cintura, não têm uma maturidade, não têm um conhecimento de se relacionar com outras pessoas fora do mundinho deles. A gente pensar, talvez, assim, no caipira, que fica muito ali, nunca foi para cidade grande. O cara que dirige o carrinho dele lá quando chega na cidade grande é o caos, ele não tá acostumado. Ele continua na dele ali, nos 20 por hora, entendeu? Não dá seta. Então, você vê que tem um pouco disso. Mas são coisas jogadas. Só a gente vendo o episódio, discutindo, que você vai levantar isso. É a mesma coisa do preconceito, que eles tentaram colocar esse preconceito ao diferente através da maquiagem, que causa, assim, é meio repugnante, mas não passou disso. Não tem uma discussão. A gente só tem ali o Nog sacaneando o moleque e o Quark falando que eles não são bem-vindos e tal, que eles estão sujando todo o bar dele, que ninguém compra nada, ninguém consome nada. Então, fica uma coisa meio vazia. E o negócio da sociedade matriarcal, a gente pode falar agora com mais detalhe, mas na realidade você falou assim, eu que sou a única mulher e tal, mas no fim, eles fizeram de uma maneira que eles inverteram a coisa, porque eles fizeram, assim, eu vejo, eles tentaram mostrar uma cidade matriarcal, só que é tão pejorativo a maneira como eles mostram os homens, que daí parece que inverte, porque parece que as mulheres só estão num lugar de poder, de liderança, porque os outros são muito inferiores delas, não porque elas têm algo a acrescentar, porque elas têm uma qualidade, têm uma habilidade para ser líder, para política, para administração, para o que quer que seja. Não, é porque os outros são muito inferiores, são os bobalhões, entendeu? Então eu acho que, na realidade, assim, eu vejo assim, é igual o que a gente faz, por exemplo, com as loiras. Se você é loira, você é burra, você só serve para ser prostituta ou para dar para os homens. É isso, entendeu? É a gostosa e não sei o quê. E foi exatamente isso que eles fizeram com os homens nesse episódio. E aí é muito ruim, porque o que você precisa em uma sociedade é de uma coisa igualitária, em que todo mundo tem a oportunidade de ser o que quiser, de mostrar suas qualidades, cada um vai ter uma qualidade diferente e cada um vai fazer aquilo em que é mais apto, mas que ele tem essa oportunidade. Então você criar uma sociedade assim, que um é muito ruim e o outro é muito bom, não dá muito certo, você não ajuda. Se a intenção deles era
que legal, vamos mostrar uma sociedade em que as mulheres dominam, falharam, assim, miseravelmente. E aí estraga pra mim o episódio todo. Vocês tiveram essa mesma impressão? Eu vou falar depois. É só uma pergunta. O único personagem masculino dos refugiados que tem falas com o tradutor funcionando é o filho da Hennick? É o Tumak, porque os outros dois maridos dela não falam nada. Eles não abrem a boca. Porque eles, não sei se eles me vendem a ideia de que eles são um pouco lentos, assim, no sentido de ter alguma deficiência intelectual. Eu não sei, é muito estranho o que fala o pacote aí. Os maridos que são interessantes, aí ela fala pra Kira, Kira, você não tem homens? Aí ela não. Foi engraçada. Não. Aí depois ela pensa um pouquinho mais. No momento não tem homem. Não, pera. Aí é uma coisa interessante, né? Qual a mensagem que tá passando? Pra mulher ser alguém e ser feliz na vida, ela tem que ter um homem? Seja alguém mandando nela, seja alguém que ela mande, ela não pode ser feliz enquanto indivíduo? Não, sim, mas eles não vão pra esse lado. Eles vão mais no sentido de que você não aproveita a vida pra Kira. Eu vi mais por esse lado. Tanto que daí ela fala assim, não, no momento eu não tenho ninguém. Go back to bed. Go on. I'll join you again after I'm through. Are those your husbands? Husbands? I'm not familiar with that word. They're bonded to me. Do you sleep with them both? Of course. Don't you sleep with your males? No, I don't have any males. Not at the moment, anyway. They're very useful. Yes, I can imagine they are. Porque acho que ela ficou meio com vergonha de dizer que ela não tem um namorado, não é casada, não tem ninguém, entendeu? Que deu a impressão que ela tinha 2 maridos meio retardados que dormiam com ela, mas não se preocupa não, fica lá quietinho, não fica nervoso não, volta lá pra caminha, que eu já volto pra gente dar mais uma, pra dar mais uma, né? Dar mais umasinhas ali, fazer uns negocinhos. E eles não falam nada. Não. Nem falar algo assim em termos de posicionamento mais sofisticado. Eles sequer falam. Foi intencional? Tem alguma mensagem ou foi aleatória? Não, de parece ruindade? a minha cachorra. Se eu acordo no meio da noite pra ir no banheiro, a minha cachorra, que dorme comigo na minha cama, sai da minha cama e vai atrás pra ver o que eu tô fazendo, entendeu? Os dois ali pareciam a minha cachorra. Fala um momento em que os maridos dela não pareceram retardados. Não, mas é que eu tô querendo dizer. Teria que rever o episódio, mas eu tenho quase certeza que outros homens, naquelas tomadas mais abertas, estavam agindo como retardados. Sim. Entendeu? Isso foi intencional? Quem teve essa brilhante ideia? Alexandre, salve. Salve-nos. Deixa eu começar a participar aqui. Eu acho que é o seguinte. A gente está falando de 30 anos atrás, onde a sociedade era um pouco diferente, mas nem tanto. Se a gente for levar em consideração que a gente ainda tem esse tipo de proceder na humanidade, considerando de forma invertida, algumas sociedades no Oriente Médio, na África, enfim, existem tratativas de homens que têm mais de uma esposa, que as esposas não são consideradas como pessoas iguais aos maridos, eventualmente não tem participação direta na sociedade. Para não ir muito longe, teve lá a questão do Talibã recentemente. Então acho que sim, acho que foi uma mensagem, uma tentativa de mensagem alegórica, obviamente, né? Invertendo aí, obviamente, os homens versus as mulheres, para a gente ter uma tentativa de percepção. Assim, olha, mas que estranho isso, né? As mulheres dominantes, os homens não falam nada. Acho que foi de propósito, para causar estranheza. Como a gente teve, como eu já comentei, no episódio da Nova Geração, o Anjo 1 lá da primeira temporada. Que, embora tenha sido um pouco mais sutil, também o Riker lá é meio considerado o brinquedinho sexual, né? Da dirigente lá do planeta lá, que a Enterprise está visitando naquela semana. Então acho que é mais assim, realmente não foi nada sutil, não foi feito com o cuidado necessário, mas foi uma tentativa de alegórica, né? Da gente refletir, né? Sobre essa questão da nossa sociedade. Aí no caso do sexismo, né? E da tentativa opressora de um gênero sobrepujar o outro. Eu acho que foi sim proposital. Assim como eu também acho que foi proposital, embora a execução não tenha sido boa, tenha faltado bastante coisa, a questão do tom anti-migratório que tem o episódio. Refugiados. Porque se a gente for lembrar também, em 1993, lá para 94, acho que esse episódio inclusive fez referência a isso, existia uma proposição lá na Califórnia chamada Proposição 187, que foi uma tentativa de modificar a Constituição através de uma lei para impedir que os imigrantes ilegais tivessem acesso ao serviço de saúde, serviço de educação, e
e outros serviços que o estado da Califórnia proviam, né, aos seus cidadãos. E aí teve um plebiscito em 94 que aprovou essa limitação do acesso aos imigrantes ilegais aos serviços básicos do estado. Então, assim, na verdade, a motivação do episódio nesse sentido, né, esse tom anti-imigração que teve, levando em consideração aí o que aconteceu aí com os iscrianos, foi isso, foi na verdade um retrato do que estava acontecendo na época. A gente pode também fazer uma analogia ali, muita gente fala que os iscrianos também eram uma analogia dos judeus, obviamente os bajorianos também eram por causa do Holocausto, mas os iscrianos por causa da diáspora judaica, e a procura de Quintana seria a procura dos judeus voltarem para Jerusalém, etc. Mas eu acho que tem mais a ver com essa questão da proposição 187 lá da Califórnia. Então, assim, como eu disse, eu acho que as ideias do episódio eram interessantes, eram legais. Na época, elas eram contemporâneas, refletiam o que estava acontecendo na sociedade. Mas na hora de amarrar esse pacote, né, de fazer o episódio fluir, ficou muito ruim, né? Porque as histórias não se concatenam, teve uma forçação de barra danada pra gente tentar, de alguma forma, simpatizar com os iscrianos, ao mesmo tempo ter algum tipo de aversão a eles, porque o Luiz já meio que comentou aí, quando a gente recebe refugiados no nosso país, no nosso estado, o que quer que seja, sempre tem um sentimento meio dúbio, na grande maioria. Assim, pô, a gente tem que ajudar os caras, pô, mas espera aí, esses caras vieram aqui, pô, os caras estão vindo aqui, entrando aqui no meu estabelecimento, pedindo comida, pô, os caras estão indo lá, gastando lá os recursos do estado. Então, assim, esse tipo de discussão poderia ter ficado muito melhor, podia ter sido aproveitado de uma maneira muito mais rica. O Luiz já colocou algumas coisas aí também de detalhes, que poderiam ter sido usados no lugar daquela injeção de linguiça no começo do episódio, falando sobre o problema lá do tradutor universal. O tradutor universal ter problema, tudo bem, é legal. Agora, arrastar lá 5 minutos, 10 minutos, o mesmo tema, foi ruim. Então, acho assim, falei esse monte de coisa pra dizer que, assim, eu acho que algumas coisas no episódio foram propositais. Acho que sim, eles tinham a ideia de lançar algum tipo de reflexão sobre a sociedade da época que estava acontecendo. Mas, infelizmente, eles não foram felizes. Acho que em nenhum ponto eles conseguiram desenvolver a contento. Por mais que houvesse uma tentativa nobre, infelizmente, o tiro acabou saindo pela culatra aí. Exatamente. Agora, eu vou só voltar rapidinho só no negócio da questão matriarcal. Ok, é perfeito você dizer que você inverte os papéis para que as pessoas olhem e falem, olha, realmente, o problema ali é que eles erraram ao colocar os homens como uns idiotas. Porque em toda a sociedade que a gente vê que as mulheres são subjugadas, elas não são idiotas, elas não são pessoas sem conhecimento, elas podem não ter acesso a um estudo, não ter acesso à escola, mas elas não são abobalhadas. E aí isso é muito ruim, porque daí você só vê esse lado deles sendo uns bobões e não consegue passar disso. Então, isso daí foi muito ruim, eu achei. Eles tinham uma boa ideia, mas eles não souberam sobremaneira desenvolvê-la. Aliás, eles quiseram desenvolver tantas coisas e no fim não conseguiram realmente, como você bem falou, aprofundar em nenhuma delas. Então vamos falar já, pegando o gancho que você falou dos Iscrians, deles quererem ficar em Bajor, achar um lugar para eles poderem ficar, esse pedido de poder ficar lá e Bajor negar. Castanha, o que você achou dessa parte? Eu achei que era uma coisa interessante, eu gostei da discussão que levantou, de como a ministra e o Vedek se posicionaram, inclusive a história que tinha sido proposta, acho que o roteiro já tinha chegado a ser escrito, era um roteiro com um happy end, que na realidade eles iam para Bajor e tal, mas aí o Michael Piller mudou o final do roteiro, em que daí eles não eram aceitos e tinham que ir para um outro planeta, que ele achava que ia ter um impacto maior na história. I was sent here to tell you that the ministers, in accord with the Vedic Assembly, have decided to deny the Skrian's request. Bajor simply cannot absorb 3 million refugees at this time. After what the Cardassians did to our planet, we can barely take care of our own. But no one is asking you to take care of us. Bajor has more than enough room for us. The plains of the Northwest Peninsula are practically uninhabited. The land's ideal for farming. It used to be, before the Cardassians got their hands on it. Minister Rozan, the Skria are farmers. Just give us the land. I guarantee you we can make it thrive again. Under ideal circumstances, perhaps you could. What if we go through another long winter? What if your crops fail? What if the famine that has been plaguing Bajor continues to spread? We are willing to take that risk. I'm afraid we aren't. Hanik, I think you should seriously consider Draylon 2 as an alternate to Bajor. Projections can be wrong. But what if they're not? What is Bajor to do if your people start dying?
I thought I made that clear. We are not expecting your help. Do you really think we could stand by and do nothing? We would feel obligated to help. With food, with clothing, with whatever it would take. And where would that aid come from? Our resources are already depleted. To help you would mean depriving our own people. I am afraid the decision of the provisional government is final. Eu concordo, realmente, acho que foi uma decisão acertada, eu acho que ficou muito melhor isso daí, embora eles não tenham conseguido desenvolver tanto, mas esse é o menos pior. O que eu acho ruim dessa história é a questão do Tumak ter roubado a nave, ter morrido, a reação da Hanik depois, entendeu? Algumas coisas que ela fala pra Kira, mas outras foram muito interessantes. Como que você viu isso daí, Castanha? Tem a outra parte do que eu vinha falando sobre fornecer os remédios e os alimentos para os refugiados e tal, até dar destaque na direção em via montagem, é que Star Trek sempre deixa no ar a coisa da falta de escassez. Quando eles começam a falar de fome em Bajor, a gente começa a pensar que tipo de acesso eles têm às, digamos, benesses da Federação e da Frota Estelar. Eles têm acesso a alguma tecnologia, eles têm acesso a tecnologia agrícola, por exemplo, fonte de energia, remédios novos, ou não, meio que você olha para aquela sociedade e oferece o básico. O básico também, o que é o básico no universo de Star Trek do século 24 também não me é claro, entendeu? Aí quando você fala que nós estamos morrendo de fome já, temos fome, inconstância alimentar, etc. E a gente, se vocês ficarem morrendo também, se vocês se derem mal, acontecer um inverno, a gente vai ajudar vocês e a gente vai morrer todo mundo junto. Eles vão morrer todo mundo junto e o pessoal da Federação não vai nem tentar esboçar uma ajuda, entendeu? Essa parte eu acho que deveria ter sido explicada, eu acho. Eu acho que talvez seja uma falha mais fundamental da série, inclusive, tá? Mas isso é uma parte. A segunda parte, eu acho que o caso feito pela parte bajoriana, aliás, falta de separação de Estado e Igreja em Bajor é meio misteriosa às vezes. Eu acho às vezes um pouco misteriosa. Mas seguindo, o caso que eles fizeram ali, desconsiderando essa falta de escassez em Star Trek, é muito bom, muito razoável. E a Hanik, ou ela é incapaz de entender, ela está muito tomada já ali por muita emoção, do quanto é razoável, o lado que ela talvez estaria tomada de emoção por ela acreditar que é a terra mítica da religião ou das lendas, da mitologia do povo dela, ela não consegue perceber, eles fazem tudo de maneira razoável. Eu senti ali que eles tiveram o trabalho de apresentar tudo de maneira razoável. O não de Bajor, o planeta alternativo do Sisko, e mesmo assim ela vira pra Kira e meio que, poxa, você não vai resolver isso não? Resolve aí, não sei o quê. Essa fixação com a Kira, que eu não entendi no início, foi mal trabalhado a fixação, por que fixou na Kira, mal trabalhado o porquê, e fixou o episódio inteiro e tudo razoável em volta, a fixação fica em cima da Kira. Tá querendo dizer algo sobre a Hanik também? É uma questão aí de uma cultura mais atrasada, de um povo mais atrasado? Eu não sei se tá querendo dizer alguma coisa, isso é ruindade, eu não sei. Então, aí você pega a terceira parte do tripé, a coisa do cara roubar a nave, com que propósito, sem comunicação com a mãe, ele estava ouvindo ali, não sei dizer, que ele queria fazer aquilo, era só molecagem, como ele falou com o Jake, com o Nog, era só uma rebeldia pela rebeldia, e todo mundo razoável, no limite do razoável daqueles interceptadores, ele não ia deixar pousar ninguém, em princípio, porque poderia sair do controle muito rápido. Um monte de nave pousando ali, Bajor não tem estrutura para lidar com um monte de nave pousando, elas vão pousar. Então tudo dentro do razoável, e a morte meio que para ter a morte, entendeu? Quando o negócio não é muito bem embasado, eu fico naquela de, parece que teve a morte pra Hanik ir um pouco mais além ali do emocional, pra brindar, não, essa não é a nossa terra épica, mas são tantas coisas jogadas, mal desenvolvidas, embrionariamente desenvolvidas, que fica difícil você se apegar a isso, de levar a sério, gerar um todo, gerar uma coesão pra você ter um tipo de catástrofe, um tipo de revolta. Acho que a audiência olha aquilo meio que dá de ombros, tá, tchau, até nunca mais, entendeu? Fazendo um comentário sobre o que o Castanho colocou, sobre as dúvidas, sobre as motivações dos Skrianos lá, receberam um planeta classe M para poder utilizar, né, enfim, sentar o povo todo e tal, mas eu acho que aí também é outra crítica. Aí eu volto também a dizer que aí eu vejo uma analogia com Jerusalém, porque a gente pode falar
que isso acontece até hoje, né? Jerusalém, na verdade, é um solo disputado por 3 religiões diferentes, 3 povos crentes de 3 religiões diferentes, e, cara, ninguém quer recuar 1 milímetro. Os israelenses fazem muita força, né, por Jerusalém, os palestinos também, e num dado momento, alguns cristãos ortodoxos também. Então, assim, acho que as motivações dos israelenses é puramente religiosa. Olha, não, é a nossa terra prometida, a gente quer assentar ali. Tem uma fala do Tuma que ele fala com o Jake. O Jake fala, tá tudo bem, né, vocês vão pra um tal planeta aí e tal. Ele falou, cara, você iria pra esse planeta? Ele, não, eu não. Ele falou, cara, então não tá tudo bem, meu amigo. Então, assim, eu acho que a motivação dos iscrianos realmente é religiosa, né? É imaginar que eles não vão poder adentrar o solo sagrado que, entre aspas, está lá nas escrituras deles. Mas aí, Ale, é uma coisa que o Castanha comentou muito bem. A gente não vê essa motivação. É muito en passant que a Hanik fala, que ela olha ali o mapinha do sistema e ela fala, Bajor é a nossa terra prometida. Não tem da onde, não tem, sei lá, uma escritura, de onde veio isso, ela contando mais. Ela só fala que eles tinham que entrar pelo olho do universo e encontrar o planeta triste para eles alegrarem o planeta. Então, entendeu? é o que eu acho, tá? É porque, assim, de forma geral, o Brasil, a nossa sociedade, fica um pouco longe disso. A sociedade americana, não. A sociedade americana tem uma participação, principalmente de judeus, na alta sociedade, principalmente, muito mais atuante. Então, acho que faz mais parte da sociedade americana esse tipo de questionamento, esse tipo de análise, esse tipo de percepção, vamos dizer assim. Porque lá isso é um tema pesado, sempre foi. Então, acho que a percepção deles para isso é um pouco, claro, obviamente, concordando com vocês, que faltou realmente mostrar isso de uma forma um pouco mais crível, que a gente entendesse isso. Mas eu acho que para eles, para a sociedade americana, isso talvez fosse um pouco melhor entendido. Como a gente entenderia outras coisas aqui, relações de terra, né? Por exemplo, grileiro lá na Amazônia, talvez a gente entendesse de uma forma melhor, né, do que eles entenderiam. Se tivesse um episódio baseado nesse tipo de história, vamos dizer assim. Uma história um pouco mais focada culturalmente no que está acontecendo na sociedade, entendeu? Então eu acho que, assim, pra gente ficou sutil demais, mas pra eles talvez não tenham ficado tão sutil assim. Mas eu concordo com vocês de que poderia ter sido melhor trabalhado, entendeu? Porque a motivação ser religiosa, tudo bem. Talvez eles entendam isso de uma forma melhor que a gente, mas mesmo assim faltou alguma coisa pra amarrar, pra fazer com que isso ficasse mais forte. E assim, a gente acreditasse de fato com o que tá acontecendo na tela, de fato razoável. Porque no primeiro momento, se olhar o menino pegar a nave lá e querer descer em Bajor, parece um absurdo. Mas é porque a gente, de repente, não tem a mesma visão religiosa lá dos iscrianos, que pra eles não. Isso é maior do que tudo. Assim como pra alguns israelenses, ter posse de Jerusalém é mais importante do que qualquer outra coisa. Não, mas Alexandre, eles deveriam ter trabalhado melhor isso, cara. Claro. São só 45 minutos. Episódio essencialmente standalone. A pessoa tem que fazer um tipo de escolha e investir naquilo. Então, talvez o problema maior do episódio seja esse, ter vários elementos para se trabalhar e nenhum deles ter sido trabalhado adequadamente, né? Porque ao invés de fazer o moleque lá ficar se metendo com o Jake Nog, ele podia mostrar a fé dele de alguma maneira. Perfeito. Eu não tô nem deixando cair em estereótipo do cara ter uma mandala, não sei, gente, mas poderia ser trabalhado de alguma maneira pra gente sentir isso. Era extremamente importante pra ele aterrissar em Bajor. Talvez aquilo tenha dado esperança pra ele sobreviver no cativeiro, entendeu? Trabalhar nesse sentido, mas do jeito que foi apresentado é muito difícil aceitar isso, além de dar de ombros, e é muito difícil. Meio sitcom, meio brincadeirinha de cheirinho pra lá e pra cá, entendeu? Aí fica difícil. Porque quando eles brigam, que ele briga com o Nog, sai no braço com o Jake ali e tal, ele fala, se a gente não é bem-vindo, a gente também não quer saber nada de vocês. Então, se ele fala isso, por que ele quer ir pra Bajor? Ele devia querer ir embora. Não, a gente não tá sendo bem aceito aqui, porque não dá pra separar a estação de Bajor. As pessoas que estão ali na estação são bajorianos. Então fica meio assim, esquisito. Mas então, é isso aí, é um monte de assunto que eles não conseguiram desenvolver nenhum deles. É porque é o seguinte, essa parte que a Mari comentou, né? Mas por que o cara quer ir pra Bajor mesmo, que achando que não é bem aceito? Outra analogia com Jerusalém. Em Jerusalém, você tem lá 2 credos completamente diferentes coexistindo dentro de um espaço muito pequeno. Então, tipo assim, a gente vai ocupar um pedaço aqui de Bajor e não necessariamente a gente vai ter contato com os bajorianos, porque Bajor é a nossa terra prometida. Assim como também
é para os bajorianos, entendeu? Mas eu concordo com vocês de que isso ficou muito mal amarrado, porque tem alguns temas que eles tentaram abordar e nenhum deles foi corretamente desenvolvido. A gente não vê, de fato, a motivação ali em tela, né? A gente não consegue acreditar que aquilo que está acontecendo tem motivação suficiente. A gente só consegue deduzir por que aquilo está acontecendo. Mas, de fato, o que está acontecendo na tela não é motivado diretamente, vamos dizer assim. Fê, e você? O que você acha dessa parte aí dos refugiados? Você acha que teve alguma coisa que foi interessante ou eles não conseguiram elaborar nada direito mesmo? Olha, eu quando assisti, eu não pensei em nada de judeus, absolutamente nada. Não tô criticando a análise do Alê, tá? Tô dizendo o que eu percebi no episódio. Eu não pensei em absolutamente nada disso. E o máximo que eu posso dizer é que a posição dos bajoranos nessa história toda era uma posição de empatia, vamos lá. Nós não sabemos o que pode acontecer. Há um risco grande de vocês não darem certo. Por isso que a gente não vai aceitar. Por mais que tenha a mensagem lá da menina no final, que vocês não quiseram arriscar e tal, mas aí vamos pensar mais cientificamente. O povo lá era fazendeiro. Em qual planeta? Com quais condições de solo? Eles estão trazendo sementes com eles ou não? Não é assim. Cria um problema gigante, né? Porque você trazer uma planta de outro lugar que você não tem os predadores naturais, você pode criar um problema gigantesco. Sim. E ok, isso nem é abordado no episódio. Sim. Fala, tá? Mas eu tô levantando a questão aqui. Nós somos fazendeiros. Eu vou plantar o quê? Com quais sementes? Entendeu? Com qual infraestrutura? Que é um problema que eu tenho com, seja Star Trek, seja livros de ficção científica, que você tem uma migração para um novo planeta. Beleza, chegou lá o pessoal, tá lá o planeta novo e essencialmente a gente voltou para a idade das cavernas. Porque cadê a tecnologia? Cadê a infraestrutura? Não tem. Então eu até entendo que Bajor seria interessante para eles, que eles teriam um apoio. Mas nós somos fazendeiros. Fazendeiros do quê? Vamos pegar um cara que planta trigo no Rio Grande do Sul e botar ele para cultivar alguma coisa no Saara. Ele é fazendeiro, ele viveu a vida inteira na fazenda. É o que ele sabe fazer. Mudou completamente as condições. Então, assim, eu acho que a posição dos bajoranos no episódio é extremamente sensata. E se a gente pensar em movimentos migratórios ou analogias com o nosso mundo atual, não 30 anos atrás, tá, Lê? Tá tendo um problema lá na Síria e tá indo um monte de sírios pra Itália. E a Itália tem uma cultura de receber imigrantes e tal, mas tem uma limitação de espaço. Qual é a diferença quando a gente joga essa questão em Star Trek? Você não tá limitado a um planeta. Você tá limitado ao espaço que a Federação pode te oferecer. Que é o que a gente vê a Federação fazendo, o Cisco fazendo. Olha, tem um planeta aqui que vocês têm muita chance de dar certo. Você não precisa ficar preso em Bajor. A escala é muito, muito diferente. E eu acho que a discussão de migração nesse episódio fica falha nesse sentido. Eu sei que eles estão tentando fazer analogia com coisas que aconteceram no nosso planeta, mas a escala é tão maior que perde o sentido da discussão. Aí é que vem, por exemplo, ao invés de ter tido toda a cena lá do Tumak com a nave, podiam ter elaborado mais essa parte. A Kira poderia ter conversado mais com a Hanik, mostrado pra ela, olha, ok, vocês têm boas intenções, vocês acham que só o fato de ter a motivação do trabalho é suficiente, de que vocês vão pôr a mão na massa, mas assim, a gente precisa fornecer ferramentas, equipamentos, e aí é muito legal, essa parte eu achei legal, embora você só vá ver mais pra frente, mas lá no final da terceira temporada, a gente tem um episódio Shakar, que ele lida exatamente com esse tema, que Bajor tá com esse problema, eles têm algumas, eu não sei se eram colhedeiras, ou será pra colher a colheita, ou será pra plantar, que eles não tinham um número suficiente, e aí o Shakar tava com uma delas na fazenda, e a Vedek Win queria tirar e levar para um outro lugar, ou seja, eles não tinham equipamento suficiente. Quer dizer, um ano depois, Bajor não tinha condições nem de dar equipamento para os seus próprios fazendeiros, imagina para 3 milhões de refugiados. Então eu acho que nesse sentido, essa parte da história é legal
real quando eu lembro do episódio Shakaar, e que daí se confirma que a decisão de Bajor foi acertada. Então, disso eu gosto. Agora, tem outras coisas assim, pequenas, assim, por exemplo, que a gente estava falando lá no meio, no fim se perdeu, eu acabei não comentando. O Luiz estava falando negócio de remédio, ver se os caras não estão com nenhuma doença e tudo. O Sisko simplesmente replica uma comida e entrega pros caras. Eu não sei o que era aquilo. Pra mim parecia bacon, mas eu acho que era só, sei lá, uns palitinhos linguiça, de pãozinho, sei lá, linguiça né? passada do ponto. Não, me pareceu espetinho de queijo. Sei lá, não, queijo não. Por causa era uma cor mais assim de bacon, mas por dentro parecia aqueles palitinhos italianos lá, esqueci o nome. Assim, quando você vai no restaurante e aí eles colocam ali de entradinha. Mas assim, você entrega uma comida pros caras, você não sabe se eles não têm nenhuma alergia, se tem alguma questão religiosa, se os caras comem carne, que tipo de carne, entendeu? Se são vegetarianos, eles só entregam comida e os caras comem, entendeu? Podia todo mundo ter morrido ali. E se você parar pra pensar, né, além do problema de pele, que os torna, digamos, bem aliens, basicamente as mulheres tinham aquele penteado meio, sei lá, montanha de laque, não sei como é que eu chamo aquilo, e os homens tinham aquelas... bandanas. Uma bandana meio prendedora, não sei nem explicar direito, e era isso, entendeu? Então, realmente não dá pra querer muito da parada, assim. Eu vou fazer agora a vida de comentar sobre os figurinos, né? Os vestidos da Hani, que também era uma coisa horrível. E aquele vestido que a Kira dá pra ela, é mais engraçado ainda. Aquela cena foi engraçada. Ela achar que a moça tinha gostado e tal. E ainda insistiram em coisa de sitcom, do mal entendido. Eles fizeram questão de tentar bater coisa de sitcom de mal entendido, entendeu? Sei lá. E o vestido era feio. O que era aquilo aí? Era demais, gente. O que era aquilo? E uma trivia interessante é que a atriz que faz a ministra de Bajor, Rosan, não lembro agora como pronuncia o nome da ministra, é a Kitty Swink, que é a esposa do Armin Shimmerman. E tinha também, né, a gente não falou nada, mas o Tuma, que é o Andrew Koenig, que era filho do Walter Koenig. Ele faleceu, acho que recente, não faz muito tempo, não. 2010. Ah, não, já faz bastante tempo. Ele, na verdade, o fim dele não foi muito diferente do personagem dele nesse episódio, infelizmente. Ele cometeu suicídio. Então, no caso desse personagem dele, o Tuma, que pode se considerar também que o cara meio que cometeu suicídio também, né? Então, infelizmente, aí a vida imitando a arte de uma forma trágica, muito triste. E depois da morte do filho, o Walter Koenig começou a fazer propaganda, né, para uma instituição que luta contra suicídio, né? Você já tinha dito que o pitch da história foi comprado do casal Gabe Essel e Kelly Miles. A Kelly Miles é filha da atriz Vera Miles, conhecida lá nos anos 50, 60 em Hollywood. Ela participou do filme Psicose. Ela era irmã lá da protagonista, que é assassinada do chuveiro lá pelo Norman Bates. Tem o William Schallert, né, que faz o papel lá do Varane, lá, cantor não, né, que ele só toca. Ele trabalhou lá no Problemas aos Pingos, lá, né, Trouble with Tribbles, da série clássica. A Kitty Swink, que você já comentou, que é esposa do Armin Shimmerman, aliás, muito ruim ela como atriz, meu Deus do céu. Nossa, mano do céu. Depois ela ainda voltaria como a Vorta Luar, né, na 7ª temporada, no episódio Talking to the Wind, que eu acho que deve ser um dos preferidos da Mari aí, porque a Kira cobre o sol de porrada nesse episódio, né? Tem também a participação do Leland Orser como um dos maridos lá da alienígena. É a primeira participação dele em Deep Space Nine. Depois ele voltaria como aquele romulano do tal Shiar Lovok no episódio duplo, né? Em Probably Cause the Dice Cast da 3ª temporada. Depois ele ainda voltaria como aquele holograma psicopata, o The Jaren, daquele episódio Voyager da 4ª temporada, Revulsion. Ele também faria o papel de Loomis na 3ª temporada de Enterprise, né? Num episódio lá de Viagem do Tempo, enfim. Ele ficou conhecido como Dr. Dubenko, não sei se vocês assistem Plantão Médico, eu assistia na época. Ele fez mais de 60 episódios em Plantão Médico, né, o ER lá. E ele fez também o papel do Sam, né, que é um amigo do Liam Neeson, naquela trilogia Busca Implacável, que o Liam Neeson vai atrás da filha dele, que é ratada lá pra prostituição de mulheres lá pra Europa. Esse aí eu nunca vi, não. Já sei de fama. E tem uma participação, talvez a Mari lembre, que é a participação do Michael Durrell, né, como o
General Hazard, no finalzinho. Ele tinha feito o papel do Dr. Martin, pai da personagem Dona Martin do Barrados no Baile. Nossa, isso eu não lembrava, não. Não, é a Tori Spelling lá, a filha do Aaron Spelling lá, lembra? Então, sim. Ele é o pai dela no Barrados no Baile. E ele também fez um papel numa série que eu gosto muito, minissérie, na verdade, dos anos 80, Vê a Batalha Final. Passou na Globo, e os alienígenas eram lagartos, aí tinha uma pele artificial. Ele era um dos... Na verdade, ele fez o papel do avô de um alienígena híbrido lá, enfim, um negócio legal. E pra finalizar aqui, tem uns errinhos. O Varane, depois que ele toca lá, todo mundo no bar, inclusive os bajorianos, batem palma normal, não é aquela palma invertida. Né? Eu ia falar isso, tava esquecendo. É verdade. E o Varane também não usa brinco, né? Cadê o brinco bajoriano? Só ele que não usa, pô. Entendeu? Também ficou... mas aí pode ser que o cara... Não é religioso? Não é religioso. Mas antes, já tinha tido palma bajoriana invertida? Já, né? Já tinha. Mas é uma coisa assim, teve palma invertida, teve palma normal, eles ainda não tinham, assim, não tinha ficado fixado a palma invertida. E tem uma coisa que a gente não falou, é que é a segunda vez que a gente escuta o nome do Dominion. Claro. Porque os Skrulls tinham sido dominados lá há 800 anos por uma raça, que eu me recuso a falar o nome de novo, e essa raça, né, ela conta que eles conseguiram escapar porque essa raça foi conquistada por membros do Dominion, que a gente pode supor que foram os Jem'Hadares que passaram o rodo ali e acabaram com os caras, né? E aí é legal porque o Sisko e a Kira se olham na hora que ela fala o nome Dominion, depois a câmera joga pro lado e aí o O'Brien, Dax e o Bashir também se olham assim e tal, né, do tipo, estamos ouvindo sobre o Dominion de novo, né? Então isso é legal. Mas enfim, Fer, tem mais alguma coisa aí que a gente não falou que você gostaria de comentar? Ficou alguma coisa pra trás? Não, acho que a gente até já falou mais desse episódio do que ele merece. E você, Castanha? Agora que você falou do Domínio, tem a tal namorada da Bogão, do Barda. Jake, né? Eventualmente a gente vai conhecer a bajoriana, mas acho que é isso. O Jake safadinho. Cheio de nessa história, época ele né? tem 14 anos. Ela é mais velha, se não me engano. E é engraçado porque, assim, aí a gente começa a ver, nesse momento, assim, uma diferença maior do Nog com o Jake, porque o Jake parece que começa a amadurecer mais, e o Nog ainda tá aquela coisa brincalhona de querer jogar pó fedido nos moleques, e eu não lembro agora na sequência como que eles vão mostrar mais isso, mas é interessante isso da amizade deles, mas que é uma coisa assim, não incomoda o Jake, o Nog ser desse jeito, e achei muito legal, né, a fala dele pro Tumak vai reclamar do Nog, fala que ele é um idiota e tal, aí o Jake fala, não, ele tem esse jeito dele, mas é uma boa pessoa, quando você conhece ele e tal, então eu acho legal essa amizade dos dois, eles são muito diferentes, mas eles conseguem criar pontos ali em comum, e mesmo quando são muito diferentes, eles ainda continuam essa amizade, eu acho muito legal, não sou uma coisa falsa, os dois conversando ali, ele contando da Marda, o Nog não entendendo o que é ser um entomologista, e aí, né, a hora que o Jake fala que ela estuda insetos, ele acha que ela vai ser uma cozinheira. A Dabo girl who studies entomology. Sure, it's true. Yeah. What is entomology? The study of bugs. Oh, you mean she wants to be a chef? Porque pra ele insetos são pra serem comidos, né? Absurdo, né? Absurdo. Mas é engraçadinho. O Boferengue. Exato. Ale, e você? Não, tem uma parte engraçadinha, que é quando... como é que é o nome do cara? Varane, o nome do músico lá? Isso. Então, quando ele tá tocando, que o Morne tá no bar e tem uma... eu ia falar. Isso, bem lembrado. Tá dando uma afagada nele, né? Tá fazendo um carinho nele ali por trás e tal. Achei bem bonitinho ali essa parte, entendeu? Ou seja, ele não até é só segura a uma Dax, lágrima. né? Ele tá Não é só a Dax que curte os fiozinhos de cabelo da testa do Morne. Não, mas ele atuou nessa. Ele indicou que uma lágrima ia cair, né? Não, isso foi antes, né? Eu tô falando. Mas ele indicou isso. Eu falei, caramba, não lembrava disso, não. As partes são engraçadinhas, né? Quer dizer, teve alguns caquinhos, né, de acerto no episódio, poucos, né? Porque o Leslie Landau deu um mole nesse episódio. Nossa, ele errou muito na direção de atores. Teve uma ou outra cena ali que foi interessante, mas assim,
assim, de forma geral, a direção dele de atores nesse episódio ficou muito ruim. A atuação de alguns atores ali também ficaram muito ruim. Destaque pra esposa do Armin Shimmerman aí, que realmente não tá na dela. Eu achei bem ruim também, se for parar pra pensar, a caracterização do Quark, né? Meio preconceituoso ali, com a raça alienígena. Achei fora do tom também, não achei razoável, não. Ainda mais pro Ferengi, né? O Ferengi vive de comércio e tal. O cara não pode ser preconceituoso, não, entendeu? Achei estranho, achei meio fora do tom. É porque ele sempre procura achar alguma coisa em que ele possa ganhar algum dinheiro, ou qualquer que seja. Porque do tipo, os caras podiam não ter o dinheiro que a Federação usa, que Bajor usa, não ter Latinum, mas assim, eles trouxeram tudo que eles tinham. Eles trouxeram coisas do quadrante Gama. O Quark não encheria os olhos ali de tentar achar coisa que ele pudesse negociar, inclusive dar muito pouco e ganhar muito em cima. Faz sentido. Isso que você falou dele tá meio fora, assim. Talvez ele já tivesse meio irritado com o Varane tocando no bar dele, todo mundo só apreciando a música e não consumindo nada, que a hora que chegaram aqueles monte de refugiados não consumindo nada, acho que ele meio que pirou ali, entendeu? Do tipo, agora é o meu fim total, acabou o meu bar. Mas enfim, vamos para as notas. Castanha, quanto que você dá para esse episódio? 1 estrela. E você, Ale? 1,5. Tá generoso, Ale. E você, Fernando? 1,5 estrelas. Eu vou ficar igual Castanha e vou dar 1 estrela também. Agora, gozado, quando eu assisti pela primeira vez, eu acho que eu gostei mais do episódio, porque eu acabei focando mais nas cenas da Kira, gostava de ver ela ali e tal, não parei pra refletir, pra pensar cada coisa. A hora que você começa a refletir, você acaba vendo se o episódio parece um QG mental, aí fica difícil, que daí é muito furo, né? Mas enfim, agradeço muito, Fer, pelo bate-papo. Alexandre, obrigada. Valeu, pessoal, até a próxima. Castanha. É sempre bom estar aqui. Valeu, pessoal, até a próxima. Muito obrigada a você também que nos escutou até agora. A gente volta daqui 15 dias. Tchau, tchau.